Educação inclusiva. Será mesmo inclusiva? Bom, eu quero, na verdade, neste vídeo, discutir com você, um debate, na verdade, e saber a sua opinião sobre realmente o que significa inclusão educacional. Sabe por quê? Nós temos, na verdade, dilemas e muitos paradigmas com relação ao que entendemos ou compreendemos sobre educação, tanto na teoria quanto na prática. Vou te dar alguns exemplos. Vários profissionais que eu conheço pessoalmente e outros retratados em pesquisa alegam ter falta de competência ou capacidade para atuar, por exemplo, com crianças com deficiência, e muitas vezes uma gestão escolar que não os ajuda a atuar com essas crianças e que também faltam recursos para atuar com crianças com deficiência na escola. Outros, por sua vez, apontam que tem formação, que devemos correr atrás de uma forma, de uma linguagem falada, né? Enfim, uma metáfora, correr atrás desse conhecimento, dessa capacitação, que nós devemos cada vez mais nos aproximar desse conhecimento científico e assim teremos competência para atuar com as crianças com deficiência dentro da escola. Bom, qual é a primeira questão que eu quero levantar? Quando falamos de educação e temos referência à educação inclusiva, nós devemos pensar, se a educação inclusiva e brigamos o tempo todo para que todos tenham seu direito educacional atendido, será que nós deveríamos parar de falar em atender a criança com deficiência ou atender a todas as crianças? Eu digo isso porque, quando nós falamos de inclusão, a referência é o todo e não uma parte mais uma vez. Senão, mais uma vez, vamos discutir políticas de integração, segregação, e não é esse o grande objetivo da questão educacional atual. Outro ponto é discutir a educação inclusiva como prática e teoria, analisando em si, enfim, na verdade, cada lugar, cada necessidade, cada escola, porque temos realidades diferentes, como temos necessidades diferentes. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos olhar, por exemplo, para a escola situada em determinado local, com determinado público, e com determinados professores, gestão, e dizer que ali acontece um quadro inclusivo, onde todas as crianças com e sem deficiência têm o seu direito, não só à matrícula respeitado, mas com relação à sua garantia ao processo de ensino-aprendizagem. Como vamos olhar outros lugares onde isso não acontece. Bom, então, como vamos ter realmente uma educação inclusiva? Talvez a resposta não seja tão complexa. Basta então termos algo que discutimos, ou melhor, quando aconselhamos a qualquer pessoa, que é escutar, ouvir, discutir e procurar caminhos que realmente possam responder à necessidade de todos. Vou dar um exemplo cujo qual eu escutei de um professor que eu admiro muito, que ele disse: e se você tiver um aluno, por exemplo, com autismo severo, que precisa de, por exemplo, alguns tipos de apoio mais substanciais para que ele possa, então, ir para a escola regular, para que ele possa ter o ensino-aprendizado respeitado. Será que apenas colocar ele na escola regular e gerar a tão falada sociabilização reflete em tantas vantagens assim, ou seria melhor que ele tivesse todas as condições necessárias em uma classe especial, em uma escola especial, para poder atender às suas necessidades? Já outro professor que eu também admiro muito diz assim: devemos colocar todos os alunos em sala de aula, é ali o lugar onde todos devem estar. Mas apenas colocar ele em sala de aula, será que garante a aprendizagem? Será que nós temos condições, enquanto profissionais, de garantir esta aprendizagem a todos? E quando eu digo isso, é porque existe uma grande pergunta dentro da relação docente que fala o seguinte: como é que eu vou ministrar aula para um aluno que está em sala de aula e ainda não tem condições de estar ali, e às vezes eu não dou conta nem dos outros que estão? Óbvio, pode parecer nesse momento para você um discurso exclusivo, ou que segrega, ou que pensa em políticas de interação, quando na verdade não. Quando nós olhamos, por exemplo, para a luta das pessoas surdas que exigiram escolas bilíngues, muita gente fala: nossa, isso é exclusão, é voltar à segregação. Mas não. Quando falamos direto com o público, as pessoas surdas, vocês vão ver que foi uma grande vitória para a educação
inclusiva, ou seja, o respeito à necessidade de cada um, porque ali eles realmente aprendem. Onde muitas vezes são colocados em escolas ditas comuns ou regulares, eles têm muita dificuldade de aprender, quando não, também a tão chamada ou tão sonhada sociabilização não acontece. Pelo contrário, acontece o bullying em demasia relatado por alunos, ou seja, pela realidade. Devemos realmente ter discussões, debates mais profundos, mas o meu conselho, na verdade, até mesmo a minha perspectiva nesse momento é que, por que não vamos chamar então as pessoas que precisam, as pessoas com esta necessidade para discussão, ao invés de forma utópica, apenas vamos dizer o que fazer ou como tem que fazer. A ideia não é essa. Vamos discutir a realidade, nos aliar à teoria e fundamentar em evidências científicas para que a gente realmente possa trabalhar esta educação inclusiva com apoio, com significado e sanando uma necessidade, não para deixar todo mundo igual, mas e sim para tratar essa diferença e tratar no sentido não de atendimento clínico, mas tratar no sentido de necessidade, apoio e fazer com que todos tenham realmente oportunidades e possibilidades equites, fazendo com que suas potencialidades, as suas maiores competências, suas capacidades sejam realmente alimentadas e valorizadas. Vamos entender a necessidade de cada um, a especificidade de cada um, já que a gente discute tanto isso em didática e na prática às vezes falta a escuta ativa, o olhar sobre o aluno e principalmente a aprendizagem no modo de aprender, para facilitar então como nós ensinamos a cada um. Isso não vale apenas para crianças com deficiência, vale para qualquer pessoa, afinal, todos somos diferentes. Vamos pensar um pouco nisso. Faça essa reflexão junto comigo, escreva algo sobre esta relação prática e teórica da educação inclusiva, para que a gente possa melhorar. Não vamos pensar em mais problemas, e sim, vamos sugerir soluções.